Bom, pessoal, e hoje o tema é bem interessante, né? Eu queria estar fazendo essa live. Eu acho que talvez amanhã, não sei se vai ser, mas talvez amanhã saia uma decisão da Suprema Corte interessante, né? A Suprema Corte está fazendo as decisões de final de termo. Então, desde a semana retrasada, a Suprema Corte, quinta-feira, vem começando a decidir, né? E aí, na semana passada, tivemos decisão na quinta e na sexta. Essa semana temos quarta, quinta. Eu não sei se vai ter na sexta semana, mas, né, hoje, por exemplo, eles decidiram 2 casos. Um era o caso de interferência do governo na rede social e outro era o caso de se qualquer tipo de presente para oficial do governo é crime e tudo mais. Né? Como é que é o nome? Questões polêmicas, propina. Propina, isso. Então, a gente sabe que a Suprema Corte está para decidir a qualquer momento também sobre a imunidade do Donald Trump. E amanhã tem debate. Amanhã tem debate e eu vou participar amanhã do debate. Isso, gente? Amanhã eu estarei participando na TVC, né, em tempo real, para poder comentar sobre o debate em níveis imigratórios. Como sempre, vou tentar, é claro, ser o mais discreto possível, né? Todo mundo sabe que todo mundo sabe que aqui dentro de tanto do Instagram quanto do YouTube eu sou muito discreto com relação a opiniões e tudo mais, justamente porque eu entendo que cada um tem que ter direito à sua própria opinião. Eu tenho a minha opinião, mas não acho que isso deva ser imposto ou colocado como opinião aos outros, às outras pessoas. Mas, falando especificamente sobre o tema, né, o Trump fala que pessoas que se graduaram em uma universidade americana deveriam ter green card. O Donald Trump, né, o pessoal perguntou, é verdade? Sim, é verdade. Eu vi a entrevista, né, o Donald Trump falou de várias coisas, foi uma entrevista até bem interessante, porque né, ele tem uma característica muito conhecida de ser muito afrontoso, de gostar de se posicionar muito enfaticamente, ser mais polêmico e tudo mais. E essa entrevista ele estava num tom completamente diferente. Ele parecia assim ser um tom bem tranquilo e tudo mais. Né? Foi uma entrevista com entrevistadores que colocaram ele nessa posição de conforto também, né? Nenhum entrevistador colocou ele numa posição de desconforto. Mas teve um determinado momento da entrevista em que eles abordaram o assunto imigrantes altamente qualificados e a necessidade dos Estados Unidos desses imigrantes altamente qualificados. E aí o Donald Trump falou que ele concorda que os Estados Unidos precisa de imigrantes altamente qualificados, né? Que os Estados Unidos precisa fazer algo para atrair e para manter esses imigrantes altamente qualificados aqui nos Estados Unidos. Que ele fala, olha, a gente está tendo pessoas que estão se formando aqui e vão para os outros países, né? Para poder fazer coisas nos outros países e poder melhorar a realidade desses outros países. E aí ele menciona que se ele for presidente, ele vai buscar dar um green card automático, porque ele entende ser justo que todos os que se graduaram em uma universidade americana, ou até mesmo community college, que é aquela universidade, aquela faculdade local, né, americana, tenham direito a green card. Uau. Essa foi a fala dele. Agora, vamos pegar isso com bastante grain of salt, né? Uma pitada de sal. Por quê? Porque o Donald Trump já foi presidente durante 4 anos. E se a gente pega o governo anterior dele, né, não vou dizer se é bom ou ruim, não vou entrar nesse detalhe, mas olha que legal, a Kézia está corroborando com o testemunho do Mauro, que está tentando falar coisa boa só porque ele vai sair. Se ele não fosse sair, não estaria falando não. Mas fala assim, vou defender o mal. Mas o que acontece? A gente teve 4 anos de Donald Trump. As propostas migratórias, eu lembro claramente, porque eu li uma das propostas migratórias do governo Trump, da administração Trump, uma delas foi voltada à imigração por pontos. O que é a imigração por pontos? É um sistema muito utilizado hoje, principalmente pelo Canadá, pela Austrália também, em que cada fator a ser considerado te atribui uma determinada pontuação. Ou seja, idade dá determinados pontos. Idade te dá até tantos pontos, graduação te dá mais tantos pontos, experiência profissional te dá mais tantos pontos, e aí vários fatores são considerados nesse sistema de pontuação,
até chegar num momento em que você tem uma certa quantidade de pontos e você consegue, então, galgar uma residência permanente. Né? Isso foi o modelo apresentado pela administração do Donald Trump lá em 2018 ou 2017, salvo engano, foi quando ele apresentou esse modelo pela primeira vez. Acho que foi em 2018. Ele apresentou o modelo. A administração apresentou o modelo. Só que o Congresso foi vetado. Não é que foi vetado. É que assim, não houve votação unânime. O Congresso dificilmente ele coloca as coisas para frente de uma forma célere, né? O Congresso ele vai pôr coisas de maneira rápida para frente quando você tem, por exemplo, uma questão urgente, né? Apoio a Israel, pandemia, aí é uma questão urgente em que o Congresso precisa agir. Mas uma proposta dessa seria algo bem grandioso, seria praticamente uma reforma migratória, não? Com certeza. Uma grande reforma. Precisaria para implementar um o presidente modelo não desse. pode falar assim, eu vou dar green card para todo mundo. Né? Então, o Congresso precisaria aprovar. Agora, tem uma questão, Ale, que eu acho muito interessante, que é o que eu vejo em termos políticos, tá? É o seguinte, é muito discutido politicamente que um presidente, né, quando ele é eleito, ele tem um ou dois grandes projetos que ele tem que focar, que são mais difíceis, mas que se ele focar, ele consegue aprovar. Né, eles falam um ou dois grandes projetos. Então, né, por exemplo, eles colocaram o Obama, tinham dois grandes projetos, que foi o DACA e o Affordable Care Act, né, que é o Obamacare e o DACA. Então, esses são os dois grandes projetos do governo Obama. O Bush, coitado, ele sofreu o 11 de setembro logo no início do governo dele. Aí complicou Então, tudo. complicou bastante a ideia do governo dele. O foco dele, sobreviver. O foco dele foi guerra contra o terrorismo, na prática, né? O Donald Trump também fez uma reforma tributária, né? Cortou ali o imposto ia até 37%, 39%, não lembro, passou a ser no máximo 35% ou 37%, agora me falha a memória quanto exatamente. Né? E aí depois veio a pandemia e aí ele começou a passar os stimulus checks, né? O estímulo econômico. O Biden, por exemplo, ele teve a infraestrutura, ele conseguiu passar a infraestrutura e ele conseguiu passar também a Inflation Reduction Act, além de algumas coisas da pandemia também. Então foram as leis que o Biden conseguiu passar. Né? Hoje, para o Biden passar alguma reforma imigratória, é fácil? Não. Difícil, principalmente porque nós estamos no final do governo Biden, né? Então, assim, pode ser que tenha mais 4 anos? Pode ser que não tenha, pode ser que não tenha. Mas, de qualquer forma, estamos no final desse primeiro termo do governo. E aí, dentro de um final de governo, os republicanos não querem passar nada relevante para não ajudar o Biden eleitoralmente, e os democratas também querem ter muito cuidado com o que é passado, porque, naturalmente, é o assento deles que está ali em jogo. Mas qual que é a relação que você estava fazendo com essa fala do Trump agora, com a proposta que ele fez antes na pontuação? Não consegui captar essa... É porque, assim, na prática, o que eu quero dizer é... Será que vai passar isso? Você não acha que ele consegue aprovar isso? Não é que ele consegue ou não, é que ele não tem interesse. Ele foi um político, né? Dando uma entrevista. Assim como o Biden na época da campanha em 2020, eu lembro muito bem, o Biden falou um bando de coisa maravilhosa para a imigração. Ele falou de essential workers naquela época. O Biden tentou passar essential workers, o Biden tentou colocar 3 anos de cidadania, o Biden tentou fazer várias coisas. Para quem ouviu as entrevistas, ia ser um melhor dos mundos, Sim, só que depois não passou nada. A gente tem um sistema imigratório... Cara, porque essa medida, Green Card, para todo mundo que formasse, inclusive em Community College, ia abrir a porteira, né? Geral. Eu vou até porque tem muito imigrante nas faculdades, né? Guilherme, são que mais de 4.000 faculdades, universidades nos Estados Unidos. Imagina... Dentro desse universo, a quantidade de imigrantes, se todo mundo simplesmente entre aspas, tá, gente? Não estou desmerecendo isso, não. Mas simplesmente concluir o curso e isso ser suficiente para um green card, porque a gente sabe que hoje, um estudante que vem com um F1, cursa um curso superior inteiro, já é um grande mérito, né? E tem ali o êxito, ou no mestrado, né? Ou formou ali na graduação. Aí ele vai ter, pelo próprio visto, a possibilidade de trabalhar, né?
E aí ali a gente brinca assim, que é a chance que ele tem de cravar o green card dele como? Agradando a um empregador que tenha possibilidade de ser o seu sponsor Sim. para então, mas é uma outra etapa, ou seja, o fato de ele ter concluído o curso, infelizmente não acarreta nada em termos de pontuação, em termos ele passa a ser talvez elegível para daqui um tempo ter uma graduação avançada e tal, mas a princípio concluir um bacharelado, parabéns, você é um bacharel, mas isso não te dá direito imigratório nenhum, né, ou seja, você não passa a ser em nenhum nível, assim, ter uma situação melhor imigratoriamente falando. Com certeza. Você fica dependendo de uma empresa ser o seu sponsor, então realmente essa mudança seria radical para os imigrantes que estão aqui estudando. Sim, ó, foi aqui, ó. Ele começa a falar naturalmente, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Aí ele tá falando que as pessoas voltam, né, para a Índia ou para a China. Aí, ó. Ele tá dizendo que tem grandes companhias, que precisa de pessoas inteligentes e nem todo mundo pode... que nem todo mundo pode ser mediano, né? As pessoas que graduam em faculdades, às vezes o primeiro lugar na sua classe, que você precisa ter a possibilidade de recrutar essas pessoas. Ele diz que... Ou seja, mesmo que o cara formasse nos primeiros lugares, ele não tem nem a possibilidade de ficar no país, né? O que ele fala basicamente... Ó, deixa eu ver se eu consigo falar. Ele fala que é muito triste quando a gente perde pessoas de Harvard, de MIT, das melhores universidades americanas para outros países. E aí ele começa a falar que dentro do governo dele, no dia 1, ele mudaria essa realidade, porque muitas vezes esse indiano, ou então esse chinês, que se graduou nessa universidade, não tem a possibilidade de aceitar o emprego em uma empresa que quer contratá-lo, que precisa de uma mão de obra qualificada. Por quê? Porque ele não tem a confirmação, a certeza de que ele vai permanecer no país. Exatamente. Então, assim, o que ele falou, eu concordo 100%. Tem gente perguntando aqui, você acha então que ele só quis tirar a fama de anti-imigrante numa jogada assim nessa entrevista? Ela já estava ficando animada porque meu marido estuda em Nova York, melhor não animar muito, né? Não. Assim, é difícil, né? Eu não quero virar para todo mundo aqui e falar, não, gente, para com isso. É mentira, mas... eu não vou dizer algo nesse sentido, porque, né, eu não quero também tirar esperanças de ninguém. E sendo bem sincero, eu concordo com tudo que ele está pontuando aqui, né? Tudo que ele está pontuando aqui faz todo o sentido do mundo e está correto, né? Faz sentido você ter essa preocupação, essa necessidade de ter profissionais com alta graduação, com alta qualificação dentro das empresas que querem esses profissionais que têm essa qualificação, essa graduação. Porque são duas coisas, a pessoa precisa querer ficar no país, mas ela também precisa conseguir ficar no país, né? Ou seja, de forma legal. Então, precisa encontrar caminhos. Se o governo mudasse isso, já seria Mas, de fato, o que eu tô falando é, sim, a chance disso acontecer é grande? Não. Eu vou ser muito sincero. Né? E aí não é pegando aspecto político, não é pegando nada, é que nem o Biden falou um bando de coisa que também não aconteceu. Então, você não está falando do político em si, é porque esse tipo de fala, esse tipo de promessa mesmo, né? É bom que a gente vê que não é só no Brasil, né, gente? Que o pessoal faz um bocado de promessa antes da eleição, ou seja, é prática comum no meio político, né? Ou seja, porque realmente a pessoa pode ter boas ideias, né, doutor Guilherme? Não estou nem falando que ela está ali ou enganando, ou querendo, igual a pessoa falou, que, né, às vezes desmistificar que eu sou anti-imigrante. Não quer dizer que ele está fingindo nada, né? Não está pretending ali, mas ele pode encontrar uma dificuldade concreta, como a Paula Infante bem colocou aqui, reforma migratória nos Estados Unidos, em qualquer governo vai ser difícil, por quê? Pela constante divergência entre republicanos e democratas, ou seja, eles vão estar sempre nesse embate, no que defende, no outro que ataca. Sim, e como o Luiz da Improcedência aqui, que é um dos maiores Instagram aí pro pessoal de direita, ele coloca, ele não vai querer perder alguém da PUC e Goiás também, né, pô? Ninguém vai querer perder. Mas assim, eu acho que, e deixando muito claro aqui, gente, a questão política, né, as promessas, elas são boas para você entender quais são as pautas. Mas
a chance delas serem cumpridas é mínima. Eu lembro quantas pessoas aqui, teve jornalista que só falava de essential workers toda semana, e falava assim, e agora passou na comissão, e agora vai para tanto isso aqui, e agora vai para tal. Aliás, a internet virou um furdunço com esses falar de essential workers era só o que tinha, né? Para quem não lembra, na época da pandemia, o pessoal inventou assim, né, uma proposta de lei de vamos beneficiar os essential workers, que era uma proposta bacana, super bacana. Ou seja, o pessoal que estava na linha de frente durante a pandemia, né? Que se ficou ali para manter realmente os serviços essenciais, então envolvia saúde, entrega, logística, foi muito amplo, amplo até demais, né? E aí talvez por isso, assim, ia realmente. E aí, no final, o que aconteceu? Não tinha republicano apoiando. Foi votação, chegou a ser votado. Foi para o Senado. O presidente precisava que quebrasse ali aquela regra existe uma regra no Senado que existe debate até que 60 senadores concordem em cessar os debates, né? Então, um projeto de lei não pode ser votado a não ser que 60 senadores concordem com essa votação, né? Você não pode encerrar os debates. E aí, eles tentaram reaver essa regra, não rolou, né? Um senador democrata, Joe Manchin, não deixou. E aí passou, os essential workers falharam e não passou. Então você vê essa realidade e na minha perspectiva é a mesma coisa que vai acontecer aqui com essa proposta do Trump. Né? Nós estamos falando de um modelo migratório que está igual desde 1960. Qual a chance de agora mudar drasticamente, radicalmente, né? Agora que a gente tem um modelo super... E aí me permita aqui fazer um adendo, né? Se você pega o modelo até 1960, era um modelo em que você chegava ali nos Ellis Island, para quem já foi a Nova York e já foi a Ellis Island, é bem interessante. Você chegava ali em Ellis Island, você passava no exame médico, passava no exame legal. O que era o exame legal? Sabe seu nome, sabe escrever, sabe ler e tudo mais. Passava nesses dois, falava, quero ficar aqui, não tenho emprego já garantido, e bem-vindo aos Estados Unidos. Pode ser residente permanente. Foi assim até 1940 aproximadamente, né? Que é o fluxo migratório principalmente da onde? Da Europa. Itália, Inglaterra, Alemanha, vem um fluxo migratório forte desses países. Depois de um tempo, começou a dificultar. E aí a imigração começou a focar em quê? América Latina. A América Latina começou a querer vir para os Estados Unidos, e aí, coincidentemente ou não, o sistema se tornou muito mais complexo, muito mais difícil, não é tão fácil se tornar um residente permanente. A gente estava falando ali hoje de visto até de turista, eu falei, gente, não é justo, né, com a pessoa que quer vir literalmente só passear, e não quer fazer nada errado, não quer fazer mau uso do visto, não vai, ou seja, só vai acrescentar para o país, vai vir passear, consumir e ir embora. Tipo assim, faz o seguinte, deixa todo mundo entrar, e se a pessoa fizer alguma coisa fora da norma do que está esperado do visto dela, né, trata-se, mas não é assim que funciona, infelizmente. Não é mais o modelo de 1940, nem para turista, nem para residente, nem para nada. Então tem que pedir o visto antes de ser aprovado. Então, assim, essa é a realidade que a gente tem agora, né? A chance de se passar é mínima, muito mínima, mas se passar, eu vou com muita alegria fazer esses processos desses estudantes, porque sendo um estudante eu mesmo, que já me graduei aqui em Universidade Americana, a vida teria sido melhor, né? Saísse dali com um diploma na mão e um green card na outra. Mas sendo um desses que já se graduou em Universidade Americana, eu posso dizer que é muito prestigioso você se graduar na Universidade Americana, tem muito reconhecimento, tem um valor muito bom, então vale muito a pena. Mas, de fato, eu não acho que o governo vai dar green card para todo mundo que se gradua. A Sandra já deu o seu comentário aqui, falou, a pessoa altamente qualificada e formada nas top universidades, é claro que consegue sponsor, e ele sabe disso, isso foi conversa para ganhar voto, já meteu aqui. Mas de fato precisa ter uma mudança, né, Ale? Porque o que eu tenho falado ultimamente eu não acho que vai ter uma mudança migratória esse ano, mas eu acho que ela precisa vir ano que vem. Que ano que vem vai ser o primeiro ano, seja do mandato Biden, do segundo mandato Biden, seja do mandato Trump. Mas vai ser o primeiro ano de um mandato. De algum mandato. Então, por favor. E é um momento de oportunidade de realmente mudar alguma coisa. O pessoal chama de lua de mel
do presidente, né? É o momento em que o Congresso está mais... Acabou de acontecer a eleição, o povo acabou de dizer qual é o desejo dele, qual é a vontade do povo, foi acabado de ser expressa a vontade, a pauta que o povo queria que passasse, então é um momento novo, né? Os deputados são todos novos eleitos, todos querem mostrar ação, querem mostrar atitude, por isso eu acredito que ano que vem é um momento em que a gente tem que ver de fato algum tipo de mudança. E eu concordo com esse que a Paula está falando aqui, né? Que a Paula colocou. Poderiam liberar os H1Bs e acabar com o sorteio. Já facilitaria muito para estudantes que se formam nos Estados Unidos. Eu concordo, Paula. O H1B é um visto, pessoal, para quem não conhece, é um visto que exige specialty. Ou seja, você precisa ser especializado. Você não pode ser, por exemplo, fazer qualquer tipo de trabalho com H1B. Né? Você tem que ter ou um bacharelado ou então 12 anos de experiência no H1B. Nossa. Se você não tem bacharelado, 12 anos de experiência naquela área que você vai exercer. Então é um visto muito bom, porque exige esse tipo de qualificação, né? Porém, tem hoje 86 mil vistos disponíveis por ano. Sendo que desses 86, 20 mil é para pessoas que tenham mestrado ou doutorado, mestrado para cima. E aí, com isso, o que acontece? Sobra poucos. Aí acontece uma loteria. O que é essa loteria? Você chega, fala, olha, eu quero contratar a Alessandra, que acabou de se formar em medicina na Universidade da Flórida. Eu quero contratar ela aqui. Vai para a loteria. Vamos ver se ela é sorteada. Vamos ver se ela é sorteada dentro do H1B. Então, se acaba esse sorteio, já seria um grande avanço. A possibilidade de contratar profissionais qualificados para exercerem essas funções seria excelente. Né? E aí você tem, por exemplo, um sistema do EB3 e do EB2, que são green cards para esses profissionais. Só que, veja bem, pessoal, a Apple acabou de fazer um acordo com o Departamento de Justiça americano para pagar, salvo engano, 25 mil ou 25 bi, deixa eu ver aqui. Eu acho que é 25 mil. 25 milhões. A Apple acabou de fazer um acordo com o Departamento de Justiça americano para pagar 25 milhões, porque eles estavam sendo processados por discriminar americanos e residentes permanentes na preferência da contratação de imigrantes. Sabe o que é isso? Eu vou traduzir para vocês o que aconteceu nesse processo. O EB3 e o EB2 exige o que a gente chama de bona fide job offer. Ou seja, eu tenho que estender de boa fé uma oferta de emprego. E se tiver um americano ou um residente permanente disponível para ocupar essa função, eu tenho que contratá-lo. Até aí tudo bem. Só que essa bona fide job offer exige que, por exemplo, lá no início do processo de EB3, eu não tenha ninguém em mente. Okay. Ninguém, não posso ter ninguém em mente. E aí esse processo de EB3 se inicia com PWD, chamado Prevailing Wage Determination, que é o Departamento de Trabalho falando quanto que você tem que pagar para alguém que vai fazer determinadas funções. Quem que vai, em sã consciência, iniciar um Prevailing Wage Determination sem ter ninguém em mente? Me diz. Não tenho ninguém em mente. Eu sou a Apple, eu quero alguém para trabalhar para mim como diretor de uma área específica, mas eu vou abrir um PWD. Eu não tenho ninguém em mente para essa vaga. Por que ele não abriria, por exemplo, um anúncio direto no jornal procurando um diretor para essa vaga? Ele precisa de um PWD, né? Exato. Por que alguém precisaria de um PWD? A Apple tem um RH enorme que sabe melhor do que o próprio departamento de trabalho quanto que se paga para aquela vaga com aquelas funções. Então, para que eles iriam perguntar para o Ministério do Trabalho quanto que eles deveriam oferecer de valor? Não faz sentido. Então, assim, na prática, o que eu vejo é justamente a necessidade de uma reforma. Você precisa mudar esse sistema, você precisa avançar esse sistema. E eu, sinceramente, acredito que 2025 a gente pode ver no início de um mandato pelo menos algum tipo de mudança. Ainda que não seja a principal mudança, né, a gente pode ver algum tipo de mudança. Agora, só um update, eu falei da Suprema Corte, né, e tudo mais. Quem sabe a Suprema Corte amanhã não vai liberar. Aí você falou que você queria começar falando alguma boa notícia e não completou o raciocínio. Não vai liberar. O que vai liberar? Pode liberar. A Suprema Corte pode liberar a decisão sobre imunidade, que o Trump está tentando dizer, que ele tem imunidade e tudo mais. Então, isso é importante. Pode ser amanhã, né? Não é certo que vai ser amanhã, mas pode ser que a Suprema Corte libere isso amanhã. Outra coisa que eu quero falar é sobre a decisão da Suprema Corte de sexta-feira passada. Né? Vocês viram que eu gravei ali um stories antes de vir para cá, falando que
a Suprema Corte iria liberar uma decisão sobre revisão de consular e tudo mais. Gente, e liberou, de fato, uma decisão que foi péssima. Horrível. Ei. Foi uma péssima decisão. Explicando basicamente o que aconteceu, né? Munhoz versus Department of State. O que aconteceu o Munhoz, a esposa, né? Ela é americana, ela tá nos Estados Unidos e ela queria aplicar um green card para o seu marido, né? Aplicou um green card, para quem sabe, já me acompanha aqui, sabe que quando você aplica e você é cidadão americano e aplica o green card para alguém, você faz via Immediate Relative, chamado de IR. Não tem fila, não tem cota. Exatamente. O que aconteceu? Vamos lá. Passou, foi aprovado o IP 130, vai para a entrevista consular. O marido dela, mexicano, foi para a entrevista no consulado. Na entrevista no consulado, principalmente na América Central, eles têm um costume muito grande, né, tanto no exame médico quanto na entrevista, de pedir para ver tatuagens, que é para analisar se você é membro de alguma gangue da América Central. Que estranho. Uma delas é o MS-13, que é uma gangue específica que tem algumas tatuagens que acho que são tear, são lágrimas, salvo engano, não tenho certeza, mas salvo engano são lágrimas que eles tatuam. E o marido tinha uma tatuagem que não era do MS-13, mas o oficial do consulado entendeu que era. Só que ele não falou, olha, essa tatuagem é do MS-13. Claro que não. O que ele falou? Nada. Ele simplesmente negou o processo, falou, está negado seu green card, porque pela seção 212, A2, falando que você está entrando nos Estados Unidos com a intenção de cometer crimes no país. Por que eu tô com a intenção de cometer crimes no país? De onde você tá tirando isso? Eu tirei da sua tatuagem. Não, de onde você tá tirando isso? Não tem que falar. Eu tô dando a justificativa aqui, ó. A justificativa é a seção 212, A2, que você tá entrando nos Estados Unidos com intenção de cometer crimes. E aí, o que aconteceu? Negou. Eles não sabiam o porquê, eles não sabiam da história da tatuagem, né? E aí, foi eles tentaram recorrer ao LegalNet, que é um método de apelação interna do consulado, não deu resposta positiva. No final, eles processaram. E aí, nesse processo, o Departamento de Estado estava se recusando a falar o porquê que tinha negado, qual era a fundamentação, até que eles conseguiram, não lembro agora se foi, porque existe uma fase de um processo judicial aqui chamada discovery. Discovery é quando você pode enviar, por exemplo, se eu estou processando você, Ale, eu posso enviar pedidos para que você produza provas. Então você pode produzir provas que eu pedi. Por exemplo, eu quero que você me dê todos os e-mails que você menciona o meu nome. E aí você é obrigada a produzir essas provas para mim, né? A Vanessa tá falando aqui, é verdade, tive que enviar foto da minha tatuagem no meu processo. É normal, é um step. Procedimento. É um step. E aí, nessa fase de discovery, o Departamento de Estado foi obrigado a mostrar que eles negaram o processo com base na tatuagem, dizendo que era do MS-13, que é essa gangue ali, atua no México, né, muito forte. E aí, eles falaram, não é verdade. Eles contrataram um expert para poder fazer um laudo dizendo que não era, que essa tatuagem não tinha nada a ver. O expert falou, olha... uma lágrima lá, não, isso aqui tem a ver com a tristeza, não tem nada a ver com a gangue. Essa tatuagem não tem nada a ver, não é o modelo, não é o tipo, não tem nada a ver com essa gangue. E aí, mesmo assim, o Departamento de Estado continuou segurando essa posição, só que eles ganharam na Corte de Apelação sobre o argumento de que o Departamento de Estado tinha sim que revisitar, porque o que o Departamento de Estado alegou? As decisões consulares não são passíveis de ação judicial, né? Porque isso é um precedente forte aí que o Departamento de Estado tem, que é consulado não tem revisão, né? O que a gente chama de non-reviewability doctrine. E aí, o juiz concedeu isso, depois eles apelaram, e aí na Corte de Apelação, a Corte de Apelação negou para o consulado e falou, não, vocês têm que revisar sim. Por quê? Porque vocês cometeram falhas no devido processo legal, e o devido processo legal se aplica não por causa do mexicano, mas por causa da cidadã americana que tem um direito constitucional de trazer o seu esposo, porque ela tem o direito constitucional de viver em casamento, de se casar. E esse direito constitucional de se casar abrange justamente isso. Portanto, vocês violaram o devido processo legal, vão
vão ter que revisitar a decisão. Foi uma decisão maravilhosa para fins imigratórios. Maravilhosa. O Departamento de Estado recorreu para a Suprema Corte. O que a Suprema Corte fez? Decidiu escutar o caso. Escutou as argumentações, tudo mais, beleza, tal. 6-3. 6-3, ou seja, 6 são 6 conservadores: Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Samuel Alito, o Justice Thomas e o Justice Roberts, que é o chefe, né, da Suprema Corte Americana. Os 6 conservadores, porque aqui se divide entre conservadores e liberais a Suprema Corte. Os 6 conservadores votaram por negar, ou por aprovar a apelação do governo americano e negar o direito da pessoa de vir para os Estados Unidos, dizendo que não existe um direito a trazer o seu cônjuge de outro país. Você tem sim um direito fundamental a casamento, mas não em trazê-lo para o país. E aí, com isso, então a Suprema Corte negou todo o caso, disse de fato que não existia possibilidade de ser revisitada a questão consular. Então foi uma grande vitória para o consulado, infelizmente, péssimo precedente para a gente, justamente porque o consulado ele é exatamente visto dessa forma. Lê. Nós, advogados de imigração, a gente critica muito o consulado porque a gente chama de um país, uma monarquia absolutista em si mesmo. Né, que o que está dentro do consulado, recorrer, que é decidido dentro do consulado, questionar, o que vai acontecer? O que você pode processar? fazer? Nada. Mas teve alguma novidade na Ayla que você falou sobre isso? É a possibilidade de processar o consulado? O que dá para processar é FOIA. Né? Consulado, por exemplo, não entrega FOIA. Aí você pode processar por FOIA. Aí é legal. Porque a lei do FOIA aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe, FOIA é Freedom of Information Act. Significa que você tem o direito de exigir todos os documentos que a determinada agência americana tenha ou sobre você, ou sobre determinado assunto, desde que não seja confidencial, né, nem classified, top secret, nada disso. Mas você tem esse direito. E aí, quando você não tem um FOIA emitido, quando você é negado um FOIA, o que acontece? Você consegue recorrer. Se eles continuarem negando, você consegue processar. Então, o que eu vim da Ayla é os meus clientes que estiverem sofrendo com FOIAs, principalmente o Departamento de Estado, porque a imigração até que dá, mas principalmente o Departamento de Estado, que pediu um FOIA, pediu uma cópia do caso e não teve, a gente vai começar a processar em nível federal o Departamento de Estado para que eles entreguem um FOIA, porque é um dever legal deles entregar o FOIA. Assim como a USCIS também. É interessante, porque assim, não pode processar uma decisão dessa de ter negado o processo do cara por causa de uma tatuagem, mas eu posso processar porque eles não me deram FOIA. É tipo isso, tipo assim, é o único precedente que eles estão abrindo neste momento. Pode processar se ele não te entregar o FOIA, porque também é o seu direito de saber o que tem sobre você lá no Departamento de Estado. E aí, por exemplo, a USCIS, você consegue processar, é bem interessante, tem alguns processos judiciais que funcionam muito fortes na USCIS. Por exemplo, se a USCIS demorar no seu processo, você pode processar a USCIS por unreasonable delay. Né? Então, você conseguiria processar a USCIS nesses termos. Você pode processar a USCIS, por exemplo, se você está pedindo cidadania e eles demoraram 120 dias da data da entrevista, 120 dias da data da entrevista da cidadania, sem nenhum andamento, você pode processar a USCIS para que eles deem uma decisão para você se tornar cidadão americano ou não. Você pode processar a USCIS também por abuso de discricionariedade, né? É um standard mais difícil, mas ainda assim você consegue processá-los também por isso. Lembrando que para processar é preciso de um ser advogado, né? Então, só para a gente lembrar que então, o óbvio precisa ser dito. Para processar a USCIS, para processar o Departamento de Estado, seja o que for, precisa ser um advogado. Tem um discurso da USCIS que eles adotaram bastante na conferência, que é don't sue us, email us, que significa, né? Não nos processe, nos envie um e-mail. Tá, a gente vai tentar, né? Mas tem hora que não funciona, né, querido? Mas ninguém processa a USCIS, assim, todos os advogados de imigração, pelo 500 menos. 500 dias esperando. Ninguém processa a USCIS, né? Dos meus colegas, eu nunca vi ninguém processar a USCIS por, nossa, você tá demorando isso, vou te processar, tchau. Não. Normalmente eles tentam inquiry, eles tentam congressional inquiry, eles tentam o ombudsman, eles tentam várias coisas antes de processar a USCIS, mas quando a USCIS não está agindo, às vezes só resta uma opção. Bem que tem opção, né? Se você tiver com um advogado.